Eu tava lendo esses dias uma versão nova de um livro que eu acho muito bom, a gente comentou no podcast anterior que a gente gravou, que é um livro chamado Crash, a economia das crises lá, sei lá como é que chama, e o Alexandre, que é o autor desse livro, ele adicionou um capítulo final nesse livro, falando um pouco sobre criptos e explicando um pouco sobre blockchain e DeFi, e ele explicou sobre como nasceu o Bitcoin, porque eu era muito mais propenso ao Ethereum, por ter mais aplicações na minha percepção. Utilidade, assim, no dia a dia. Eu sou um cara meio newbie, assim, em criptos. E ao ler esse livro e entender a história do Bitcoin, eu fiquei meio fascinado pelo que o cara criou, assim. Então, eu queria pedir para vocês traçarem uma linha do tempo, assim, para explicar como foi criado o Bitcoin, porque o cara já tinha tentado uma vez, enfim, ninguém sabe quem é o Mano Satoshi, inclusive se ele estiver assistindo, queremos você aqui. Avisa aí. Sim, e eu acho que explicar um pouco de onde veio o blockchain, Bitcoin, o DeFi e toda essa como é que chama? Essa medusa. Sim, essas ramificações do mercado. Ramificações, obrigado. E aí, Chamei quem de quer medusa, começar? não faz sentido nenhum. Começar Falei, cara, eles quase tiraram 2 ou 1 aqui. não, é porque todo mundo que tá imerso nessa cultura adora contar essa história, pelo menos penso eu. Tá, vocês estavam vendo quem que ia contar. É uma honra contar a história do Aham. Satoshi Nakamoto, que Sim. você falou, que é o cara que inventou o Bitcoin. Sim. Então, tudo começa em 2008, quando Uhum. esse cara, Satoshi Nakamoto, mandou um e-mail para uma galera lá na internet com essa ideia descrevendo o Bitcoin num paper, num texto, Ou no white paper. um white paper. O white paper tipo um artigo, né? Papel branco. Exato. Porque ninguém usa papel preto. E ele descrevia o Bitcoin e ele também, logo em seguida, soltou pra galera o código que era o programa original do Bitcoin. E a galera começou a executar esse programa e nasceu o Bitcoin. E não foi a primeira vez que tentaram criar uma moeda eletrônica descentralizada, ou seja, que não tem dono. Já tinham tentado várias vezes antes, mas sempre era alguém que era conhecido, que a lei ia atrás, que os policiais intimidavam. E dessa vez, pela primeira vez, ninguém sabia quem era o tal do Satoshi Nakamoto. Além do fato de que o design que ele usou ali no Bitcoin era elegante, genial e até hoje funciona. E aí esse cara sumiu alguns anos depois, até hoje ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Ele minerou, que é um termo que se usa para descrever quando novas moedas entram em circulação. Enfim, ele conseguiu acumular uma grande quantidade de Bitcoins, que hoje vale 50 bilhões de dólares, 40 Eita, bilhões. porra. E ele nunca encostou nessas moedas. E você consegue ver lá na blockchain. Essa carteira tá parada, Essa né? carteira você consegue ver lá que ela nunca tocou nas moedas, então tem essa fortuna que é meio que o testamento do Meio caráter shadow, assim. de mártir dele, assim. Que Então, animal, já tô começando E a esse notar. cara ninguém sabe quem é, até hoje. Tem milhões de teorias, mas ninguém sabe quem é. E essa é a principal diferença do Bitcoin para qualquer outra moeda. Toda outra moeda tem alguém por trás, tem alguém que está associado. Vale a pena a gente falar também da tecnologia por detrás do Bitcoin, né? Que é o blockchain. Às vezes as pessoas acham que o blockchain é uma única tecnologia, só que na verdade o blockchain é um conjunto de tecnologias, né? Então, tipo, várias tecnologias que surgiram antes do Bitcoin, quando elas foram compiladas, ou cada uma exercia uma função dentro daquele ecossistema, surgiu então o chamado blockchain, né? Então, acho que foi um dos motivos também por qual o Bitcoin ele triunfou. Tem um sistema ali que não dependia de um dono, não dependia de um elo centralizado, né? Porque muitas vezes as outras criptos que surgiam antes do Bitcoin sempre tinha tipo um elo centralizador, onde você tinha que, sei lá, trocar o teu dinheiro pela cripto. Aí não fazia sentido você trocar um dinheiro real por um fictício que não tinha certo valor. E aí o Bitcoin veio com essa proposta totalmente diferente. E credibilidade e alguns outros projetos tinham duplicidade, né? o Eram gasto criados duplo. 10 milhões de moedas, aí viravam 100, viravam... Ninguém acreditava, E o Bitcoin né? surgiu por conta da crise de 2008, né? Foi uma resposta contra o sistema financeiro da época, né? O timing da perfeito, ideia né? foi perfeito. Exatamente. O Foi que perfeito. corrobora a teoria de que Satoshi é um ser que veio do futuro, né? Que é uma das teorias, dentre Sim. várias teorias. Eu vi uma teoria Assim que como Elon quando o Musk. último, e o Mark Zuckerberg, que né, não dá nem pra deixar de lado, Sim. mas tem uma teoria que eu vi que no último bloco minerado, em 2140, reza a lenda que no último bloco vai ter uma inserção de quem era ele, assim. Tipo, a identidade Cara, faria revelada. total, Pô, seria épico. faria Nossa, total mas sentido. a Já ia gente tá vai morto, ter que né? viver 120 anos. Agora, Não, eu já tô com o fígado dando uma peidada. Eu queria que você explicasse um pouco sobre DeFi também. Eu acho que blockchain, DeFi,
Cara, eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, então. Vou dar uma sugestão aqui. Dá pra gente Não, começar a explicar... não, o podcast não é seu, eu que dou a sugestão. Não, eu sei, mas é que pra contextualizar pro Eu pessoal, sei. né? É que a gente é Fala aí. amigo, aí a gente fica fazendo esse tipo... Você vai Vou embora. levantar. Não, acho que dava pra contar um pouco a história. Beleza, o Bitcoin surgiu com uma resposta contra o mercado na época, né? E o que aconteceu depois? Por que a gente tem 19.190 moedas, né? Eu acho que é muito legal a gente falar que depois que o Bitcoin ele surgiu, as pessoas começaram a querer aprimorar o Bitcoin de uma certa forma. Melhorar o bloco da transação, fazer Um uso diferente. fazer caber mais transações dentro daquele bloco, né? O bloco é tipo uma grande caixa onde as transações ficam, e daí, enfim. Aí eles queriam aumentar o tamanho do bloco, Mais rápido. ficar mais rápido. E aí Ou mais começaram... barato, às vezes, né? Ou mais barato. E aí começaram a surgir variações de criptomoedas, que são os forks, né? Daí tem a Litecoin, que acho que foi a segunda moeda. Eu nem sei direito a ordem, foi tanta moeda que surgiu ali no começo que também... Bitcoin foi a terceira. Bitcoin é Eu a criei quinta. um. E aí surgiu o tal do Ethereum, né? Se o Felipão quiser falar aí um pouco da história do Ethereum, que é talvez quem vai trazer a grande usabilidade para o mercado, quem vai realmente fazer com... No meu ponto de vista, eu acho que a Ethereum é a grande culpada de fazer o mercado cripto crescer como cresceu nesses últimos anos, com as aplicações e coisas assim, né? Talvez se fosse só Bitcoin, a gente não teria tudo isso que tem hoje em dia, né? O Ethereum De trouxe aplicabilidade, isso. digamos Exatamente, assim. exatamente. O Ethereum me chamou muito mais atenção do que o Bitcoin. Em princípio, quando eu fui estudar um pouco mais sobre smart contracts, eu falei, cara, o futuro é essa birosca aqui. E eu acho que o único mérito do Bitcoin foi ter nascido primeiro. Então, não sei. O que você pensa disso daí? Eles são criados para propósitos diferentes. Então, o Bitcoin é otimizado para ser robusto, para ser difícil de mudar. Quando você tem uma ideia nova que você quer implementar no Bitcoin, mesmo que seja genial, vai ser muito difícil de implementar, vai levar anos. Porque o negócio é difícil, é robusto, é conservador. E aí, com o tempo, foram percebendo que para ser uma moeda global, que é o que o Bitcoin aspira a ser, Tem tinha que ser assim mesmo. Exatamente. E aí, outros projetos Tem falaram... que ser mais seguro, digamos assim. Tem que ser, tipo, impossível de você pagar alguém, subornar alguém pra enfiar uma mudança no código, tá ligado? No Tem caso que ser talvez mais burocrático, talvez? tem que mover mais devagar. Precisa ser assim, pra ser um projeto global. com Para virar uma aspiração- reserva de pra valor. virar uma reserva de valor, um bagulho politicamente neutro. Só que aí um monte de gente criativa, inventiva, tecnicamente, ou de qualquer maneira, começou a falar, tá, mas o Bitcoin, ele é, além da moeda, ele é esse programa, essa blockchain, que pra quem não sabe o que é em casa, é tipo um grande registro, uma base de dados que vários computadores compartilham. Então é tipo um arquivo no seu Google Drive, que não é só você que tem, vários computadores têm o mesmo arquivo, e aí esse arquivo lista todas as transações que vão acontecendo na rede. Só que no caso do Bitcoin, esse arquivo ele é otimizado para ser simples, robusto, então não dá para você inventar coisas muito diferentes lá dentro. E aí a galera mais criativa falou, não, eu quero inventar aplicações que usem essa mesma ideia de vários computadores sendo dono da parada, não tendo um dono central, Um pouco mais ágil. mas mais ágil, mais expressivo, mais flexível. E aí inventaram a Ethereum, dentre várias outras moedas, e em cima da Ethereum a galera lança programas que são tipo aplicativos, tipo na App Store no celular, só que você acessa pelo seu computador ou pelas suas wallets, carteiras. São as duas maiores moedas que vocês têm? Bitcoin e Ethereum? As minhas maiores posições são Bitcoin e Ethereum. 2 bi em uma e 1 bi em outra? Cara, um pouquinho menos, talvez. Não, tô Somando falando- os dois, acho que dá isso. Não, tô falando em dólares venezuelanos. Eu tava achando que era aquele Dólares. Zimbábue. Mas tudo bem. Vocês, Que o Perini sempre fala.